Para entender como a mente mais brilhante do século XX, Albert Einstein, enxergava Deus e o universo, não precisamos olhar para o futuro com suas naves espaciais e tecnologias. Precisamos fazer o oposto. Precisamos voltar no tempo. Precisamos viajar até o século XVII, para a Era de Ouro de Amsterdã, uma cidade que fervilhava com o comércio mundial, novas riquezas e, principalmente, novas ideias. Mas nesse caldeirão de liberdade também existia a sombra da intolerância, e é aqui que encontramos o homem que foi considerado o filósofo mais perigoso e mais revolucionário de toda a Europa. Seu nome era Baruch Spinoza. E a sua visão de mundo não apenas o colocou contra todas as religiões de sua época, mas também, séculos depois, ofereceu a cientistas como Einstein uma nova e poderosa forma de ter fé. Nascido em 1632 em uma proeminente família de judeus portugueses que havia fugido da Inquisição, Spinoza estava destinado a uma vida de destaque como rabino. Ele era um aluno brilhante, com um domínio profundo dos textos sagrados, mas sua mente inquieta não se contentava com as respostas prontas. Ele questionou tudo: a imortalidade da alma, a autoridade divina das Escrituras, a ideia de um povo escolhido. Suas perguntas não eram sussurros de dúvida, eram terremotos que abalavam os alicerces da fé tradicional. Suas ideias foram consideradas tão radicais, tão heréticas, que, aos 25 anos, ele sofreu a punição mais severa de sua comunidade, o Scheren, uma excomunhão selada com palavras terríveis. Em uma sinagoga escura, ao som de uma trompa, as maldições foram lidas. Maldito seja de dia, e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar-se, e maldito seja ao levantar-se. Que ninguém se comunique com ele, nem por escrito, nem lhe preste qualquer favor, nem fique com ele sob o mesmo teto. Ele foi amaldiçoado, expulso e banido para sempre. Para sobreviver, Spinoza adotou uma profissão humilde, mas profundamente simbólica: polidor de lentes ópticas. De forma poética, o homem que ganhava a vida tornando a visão dos outros mais clara, passaria o resto de seus dias tentando clarear a visão da humanidade sobre a maior de todas as questões: o que ou quem é Deus? Anos mais tarde, já famoso, lhe ofereceram uma prestigiosa cadeira de professor na Universidade de Heidelberg. Ele recusou. Preferiu a solidão de seu ofício à glória da academia, para que ninguém jamais pudesse silenciar-se ao pensamento. E foi nesse isolamento autoimposto que ele escreveu sua obra-prima, Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. Prepare-se, porque a resposta de Spinoza, contida nesse livro, é ao mesmo tempo simples e absurdamente profunda. Para ele, Deus não é um ser, não é um rei barbudo sentado em um trono no céu, um contador celestial anotando nossos pecados de virtudes. Para Spinoza, Deus é a própria natureza. Sua grande ideia, resumida na frase em latim Deus sive natura, significa Deus, ou seja, a natureza, e para entender isso, Spinoza nos pede para imaginar o seguinte: o universo não foi criado por Deus. O universo é a manifestação de Deus. Para explicar, ele usa 3 conceitos: substância, atributos e modos. A substância é a totalidade de tudo o que existe. É a realidade inteira, infinita e única. Isso é Deus, ou a natureza. Imagine um oceano infinito. Esse oceano é a substância. Os atributos são as formas como nós, com nossa mente finita, conseguimos perceber essa substância infinita. Spinoza diz que há infinitos atributos, mas só conhecemos 2: o pensamento, o imaterial, as ideias, e a extensão, o físico. No nosso oceano, a extensão seria a água em si, sua vastidão. O pensamento seria a própria natureza do oceano de ser um sistema complexo e interligado. E por fim, os modos. Os modos são as manifestações individuais e finitas da substância.
São as ondas, as gotas de água, os peixes, os navios. Você, eu, aquela árvore, o planeta Júpiter. Nós somos todos modos da única substância. Somos ondas no mesmo oceano infinito de Deus. Isso muda tudo. Se Deus é a natureza, Ele não tem vontades, não fica bravo, não exige rituais. Ele não opera milagres que quebram suas próprias leis, porque Ele é as leis. A gravidade não é uma ordem de Deus, ela é uma característica intrínseca de Deus. E isso nos leva a outra ideia radical, o determinismo. Se tudo é parte de Deus e governado por suas leis imutáveis, então nada no universo acontece por acaso. Assim como uma pedra arremessada não escolhe a trajetória que fará, tudo o que acontece é uma consequência necessária da cadeia de causas e efeitos da natureza. Não há livre-arbítrio como o imaginamos. Isso pode parecer sombrio, mas para Spinoza é o contrário, é libertador. Ele argumenta que a fonte do nosso sofrimento é a ignorância. É acreditar que somos o centro do universo e lutar contra a correnteza das leis da natureza. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas sim entender por que queremos o que queremos e compreender nosso lugar nessa engrenagem cósmica. O objetivo final de sua filosofia, portanto, não é apenas entender o mundo, mas viver melhor nele. Ele nos ensina a buscar a alegria, um estado de paz e potência que surge quando nossa mente entende a verdade e nosso corpo age em harmonia com a natureza. É a alegria serena de uma onda que entende que ela é, e sempre foi, o próprio oceano. Agora, você consegue ver por que essa ideia fascinou Einstein? Einstein, um homem da ciência, buscava um universo governado por ordem, harmonia e leis matemáticas elegantes. A ideia de um Deus pessoal, que atende preces, interfere no mundo e age por capricho, era incompatível com tudo que ele observava na física. Ele chegou a dizer: "Não consigo imaginar um Deus que recompensa e pune suas criaturas." Mas o Deus de Spinoza era diferente. Ele era um Deus que podia ser compreendido pela razão e pela ciência. Um Deus que não se escondia por trás de dogmas, mas que se revelava na majestade de uma galáxia, na perfeição de uma equação, na lógica de uma lei natural. Estudar a física era, em essência, uma forma de vislumbrar a mente de Deus. A frase famosa de Einstein, "Deus não joga dados com o universo", é puro pensamento espinosista. É a recusa em aceitar o acaso como força fundamental. É a fé profunda em uma ordem subjacente, em uma lógica magnífica que rege o cosmos. É a mesma fé que Spinoza tinha nas leis imutáveis da natureza. Essa visão ecoa em outros grandes cientistas. Quando Carl Sagan, em sua série Cosmos, nos dizia: "Nós somos uma forma do cosmos conhecer a si mesmo." Ele estava, talvez sem perceber, canalizando o mesmo sentimento de Spinoza. Ao ser expulso e marginalizado, Baruch Spinoza nos deixou um legado que libertou a espiritualidade do dogma. Ele construiu uma ponte sobre o abismo que separava a ciência da fé. Ele nos mostrou que não precisamos escolher entre as duas. Podemos sentir uma profunda admiração e reverência, uma espiritualidade cósmica, simplesmente ao contemplar a imensa beleza e a ordem complexa do universo. E ao fazer isso, ao entendermos que somos parte dessa teia infinita, na visão de Spinoza, estamos fazendo mais do que ciência. Estamos contemplando a face de Deus. Se você gosta desse tipo de vídeos, se inscreva no meu canal